Mas olha só, a cantora Preta Gil, que luta aí contra um câncer de intestino desde janeiro, gente, de 2023, descobriu novos tumores e aí vai se submeter a uma nova cirurgia. Em um vídeo publicado aqui nas redes sociais, ela contou o seguinte, que a quimioterapia não teve aquele efeito esperado. Aí a gente vai acompanhar um pouquinho agora e daqui a pouquinho a gente vai conversar com o nosso especialista, tá bom? Solta aí. Oi, amores. Sei que muitos de vocês estão se perguntando o que eu vim fazer em Nova York. Pois então, eu vim fazer várias coisas aqui. Dentre uma delas, eu vim ter uma consulta com uma médica, oncologista, especialista no tipo de tumores que eu tenho, a pedido dos meus médicos no Brasil, para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que eu vou fazer semana que vem. Essa cirurgia já está marcada já há algum tempo, é uma cirurgia para retirada dos tumores, mas a gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça quimioterapia depois. E a quimioterapia que eu fiz lá no Brasil, ela não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também. Então a gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes, ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Então eu vou ter essa consulta aqui amanhã. Espero que eu tenha boas notícias, que ela possa me dar esperança de que eu possa me tratar aqui depois da cirurgia e faço essa cirurgia que é importantíssima, e resolvi contar para vocês porque eu sempre recebo muita vibração positiva de vocês, muita energia positiva, e eu não sei ser diferente, eu não sei fazer as coisas escondida ou em segredo. Isso para mim é realmente uma dificuldade. Não vejo como um defeito, mas sim como uma qualidade. Eu gosto de dividir as coisas com vocês, para que vocês possam emanar as melhores energias possíveis para mim. Tá aí, o vídeo é um pouquinho comprido e a gente diminui um pouco aqui para a gente dar continuidade nesse assunto. E esse tipo de câncer, gente, da Preta Gil, ele é o terceiro tipo de câncer mais frequente no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, a previsão aí é que mais de 45 mil novos casos sejam registrados anualmente no nosso país até 2025. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o nosso oncologista, Dr. Fernando André, que está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Doutor Fernando, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada aí. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, viu? O prazer é nosso. Olha só, esse caso da Preta Gil aí, eu estou bem assim, preocupada, porque ela falou, eu vou chegar lá na questão da quimioterapia, que a quimioterapia ela não tinha dado o resultado que ela esperava. E a gente sabe que esse câncer é um dos cânceres que está causando, muita gente está pegando, né? Tá tendo esse câncer no colo retal. Agora, por que essa quimioterapia não surtiu efeito? A gente ficou meio assim, mas como assim a quimioterapia não surtiu efeito? É normal isso acontecer? É muito importante, então, que a gente, primeiramente, a gente entenda com qual doença a gente está falando, o que é que a gente está lidando, né? Então, como você bem disse, nós estamos falando em epidemiologia, em dados, em números, do terceiro câncer mais frequente em nosso país. Então, quando a gente fala do câncer cólon retal, a gente vai compreender que é uma doença que pode acometer todo o intestino e também o reto. No caso da nossa querida Preta Gil, é uma doença que acometeu a região do reto. Então, a modalidade de tratamento, a forma que a gente faz o tratamento, ela é um pouquinho diferente se a gente pensar do câncer de intestino. Mesmo a gente entendendo, digamos assim, como uma doença só, mas nós sabemos que tem peculiaridades inerentes a cada uma delas. Então, quando a gente vai ver lá o histórico da Preta Gil, a gente vai ver que ela foi já submetida a tratamento com quimioterapia, tratamento com radioterapia, fez também já abordagem cirúrgica. E agora, em qual contexto, em qual cenário é que a gente está? O que acontece, através das informações que ela mesmo sempre compartilha juntamente aos seus fãs, é que houve o que a gente chama de uma recidiva de doença, uma recorrência de doença.
E quando você me faz essa pergunta, se existe a possibilidade do tratamento não ter tido a efetividade que a gente gostaria, infelizmente isso pode acontecer, tá? Então quando a gente fala das doenças oncológicas, quando a gente fala do câncer, existe esse risco, né, de, apesar de ter sido feito o tratamento, pode ter esse risco da doença voltar, que foi o que aconteceu no caso dela. E agora vocês devem também estar se perguntando por que ela foi até os Estados Unidos para fazer uma avaliação, uma consulta. Quando a gente pensa no câncer cólon retal, e essa peculiaridade é ainda um pouco maior quando a gente vai pensar na região do reto, é muito importante que haja uma abordagem multidisciplinar. O que é que eu quero dizer com essa abordagem multidisciplinar? Então, o oncologista, que é quem vai estar à frente do tratamento de quimioterapia, do tratamento de imunoterapia, que também é uma possibilidade a ser feita nos tumores de reto, o radioterapeuta, o cirurgião, todos eles devem estar fazendo essa avaliação. E aqui em nosso estado, por exemplo, eu posso dar aqui para vocês um dado. No Hospital Napoleão Laureano, nós atendemos mais de 1000 casos novos no ano passado e também deste ano, quando a gente pega os tumores colon-retais. E lá nós temos a disponibilidade justamente também desses especialistas, né? Do cirurgião, do radioterapeuta, do oncologista, o radiologista também participa de uma forma muito intensa, o patologista, além de toda a equipe multiprofissional. Então, pensando nesse caso dela, por que ela foi ter essa segunda opinião ali nos Estados Unidos? Porque é um caso realmente muito complexo em que você precisa juntar ali o máximo as energias, né, de cada um para que a gente consiga realmente planejar o melhor tratamento. Sim, sim. Agora sim, eu queria saber as causas desse câncer coloretal e também a faixa etária. Tem uma faixa etária para ter esse câncer? Ótimo, excelente pergunta, porque agora aqui também a gente vai conseguir falar um pouco mais de saúde pública, não é? Então, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal? Nós vamos ter desde fatores genéticos, sim, eles estão presentes, doenças intestinais, como as doenças inflamatórias intestinais, e também fatores modificáveis, como obesidade, questões relativas à alimentação, sedentarismo, tabagismo. Então são todas questões que participam ali na gênese, ou seja, na formação dessa doença. E também existem os casos que a gente vai chamar de casos esporádicos, são situações em que a gente não consegue identificar justamente qual é aquela causa. Outro ponto muito importante, né, que inclusive além da gente ter dados acerca disto, estamos vendo cada vez mais na prática clínica, são pacientes cada vez mais jovens sendo acometidos por essa doença. Tanto que, Marília, outra questão muito importante é que a colonoscopia, que é um exame que a gente vai chamar que é um exame de rastreio. O objetivo da colonoscopia é que esse exame seja feito para que a gente consiga fazer diagnósticos mais precoces. Quanto antes seja feito o diagnóstico, melhor as possibilidades e a taxa de sucesso no tratamento. Então a colonoscopia, que antes tinha uma recomendação de ser feita a partir dos 50 anos, hoje a recomendação é que a partir dos 45 anos já seja feito esse exame no intuito do rastreio. E aí, pegando novamente aqui um gancho, né, relativo ao quadro da Preta Gil, que vem compartilhando com as pessoas, né, então ela também está fazendo ali esse papel de disseminar informações, né, que são importantes para todos nós, principalmente quando a gente entende que está lidando com a doença que acomete tantas pessoas. Quais foram os sintomas que ela relatou lá no início? Constipação, né, então intestino preso, que também pode ser a diarreia, pode ser uma alteração presente. Ela queixou também de alteração na forma das fezes. As fezes começaram a ficar mais afiladas, uma mudança na consistência e sangramento. Então todos esses são pontos, né, são questões que caso apresentem, caso surjam, né, no telespectador também que está nos assistindo, é importante que ele procure assistência médica para que seja devidamente investigado, devidamente avaliado. Lembrando que esses sintomas, essas questões podem aparecer também em patologias muito simples, né? Mas também pode ser sinais de doenças mais graves. Então essa avaliação, esse acompanhamento profissional, ele é de suma importância. É verdade. A minha mãe, quando ela descobriu, ela também teve, né, o câncer, está ainda tratando, né, fazendo a radioterapia. E aí o que aconteceu? Ela descobriu através das fezes ocultas, o sangue oculto nas fezes, né? E aí o que aconteceu? O sangue oculto nas fezes, ela não sentia nada, ela sentia dor, ela não sentia nada, né? Simplesmente nada. E aí ela fez a colonoscopia, que eu acho que é um dos diagnósticos que tem que ser feito, eu acho que tem que ser feito um exame, né? Isso, pela colonoscopia.
E aí eu quero também saber se só é a colonoscopia ou tem outro tipo de exame que tem que ser feito para descobrir se tem ou não. Aí depois você me fala. E também, quando ela descobriu, ela teve que fazer uma cirurgia. Como ela estava no início, deu para ela fazer a cirurgia, retirar tudo, mas está fazendo a radioterapia, que é só para prevenção, não voltar mais. Perfeito. O médico pediu para que ficasse curado 100%, ela tinha que fazer pelo menos algumas sessões de rádio. Mas aí sente alguns sintomas também, né? Sente sintomas de enjoo, sente muito uma diarreia, né? Aí eu queria também saber se é normal isso ou não, doutor. E outra, a questão da alimentação, né? Muita gente fica, e agora? A gente come o quê? A gente tá com câncer, não pode comer mais nada? O que é que come? Né? Principalmente quem tem problema já no colo, né? No colo retal. Sim. Então bora lá, pro diagnóstico, alimentação, que comer, certo, que a gente pode estar... Então, quando você falou essa questão da pesquisa de sangue oculto nas fezes, é um ponto muito interessante, é um ponto muito importante. Por quê? O sangue oculto nas fezes é um exame fácil de ser feito, barato, acessível, né? Então, se a gente pega uma amostragem maior da população, é um exame de triagem que pode ser feito e dar diagnósticos, né? Que graças a Deus, no caso da sua mãe, houve o diagnóstico já de uma doença em fase inicial. E caso também seja feito o diagnóstico de uma fase avançada, é importante que os pacientes também entendam que tem tratamento, eles vão ser cuidados. A colonoscopia, neste caso, é um exame que ele se faz como um exame muito importante. O exame de colonoscopia, ele consegue fazer uma visualização melhor, direta, melhor, ele consegue ver ali toda a região interna mesmo ali da região intestinal. Inclusive, ele também pode fazer a amostragem de biópsia, a amostragem de material, para que esse material seja estudado, para que, enfim, a partir daí a gente consiga planejar o tratamento. Nas doenças iniciais, o tratamento tem muitas questões importantes, porque hoje, com o avançar, né, da medicina, nós temos várias possibilidades de tratamento. Certo. Então, existem pacientes que recebem, antes de fazer uma cirurgia, quimio e radioterapia. Existem pacientes que fazem quimioterapia seguida de quimio e rádio e, por vezes, não precisam operar se tiver uma resposta muito satisfatória. Então, quando eu falo que precisa dessa avaliação multidisciplinar, né, principalmente ali neste ponto, vai ser o oncologista, o radioterapeuta e o cirurgião, é para a gente individualizar, né, a situação daquele paciente específico e, a partir daí, a gente consiga traçar o melhor plano de cuidados. Por vezes, mesmo após a cirurgia, existe essa modalidade de tratamento, que é o tratamento que sua mãe está fazendo agora, que é o tratamento que a gente chama de adjuvante. É um tratamento complementar ao tratamento principal, que no caso dela foi a cirurgia, que tem como objetivo diminuir ali a chance de recidiva da doença. Então, é um tratamento com caráter curativo, né? E quando a gente vai chegar agora nessa questão alimentar, é uma dúvida que surge bastante, né? E é um ponto que a gente sabe também que a alimentação ela pode estar envolvida na formação, né? No desenvolvimento desse câncer. Então, quando a gente vai pensar nessa parte alimentar, primeiro ponto, né? Tem que haver um acompanhamento especializado, então ali com nutricionista, mas se a gente puder já fazer orientações básicas aqui, o que é que a gente pode fazer? Primeiramente, eliminar os alimentos que a gente chama dos ultraprocessados, tá? Inclusive, existe uma listas internacionais, inclusive, que a gente vai avaliar substâncias, dentre elas alimentos que têm potencial carcinogênico, ou seja, de causar câncer. E lá a gente vai ver esses ultraprocessados. Fernando, alguns exemplos. Então a gente vai falar de linguiça, a gente vai falar de salsicha, a gente vai falar de mortadela. Então esses alimentos, né, ultraprocessados, eles devem ser evitados, não só para o paciente oncológico, mas também para a saúde de uma forma em geral. O consumo de frutas, verduras, vegetais, fibras na dieta, isso é de suma importância para a nossa saúde de uma forma em geral. E uma peculiaridade interessante, quando a gente fala do câncer cólon-retal, os pacientes que estão em acompanhamento, em segmento, é o consumo de nozes, tá? Existe um trabalho que fala justamente desse consumo de nozes como um fator importante na redução de recidiva de doença. E outro dado interessante também é que isso é uma prática também de saúde de uma forma em geral, é a realização de atividade física. O paciente que pós-tratamento consegue ter hábitos de vida saudáveis, dentre eles fazer atividade física, o risco dessa doença voltar, de ter uma recidiva, ele diminui bastante. Então, é outro ponto de suma importância. Muito bom, meu Deus do céu, muito bom aqui a sua, né, a gente podia ficar aqui o programa todo falando sobre isso, porque ele deixou tudo bem claro aqui, bem
certinho. Então você que está em casa, né, já procura seu médico, já procura se prevenir, faz um exame básico, vai fazer um exame de fezes. Fazer exame de fezes, às vezes a gente não dá importância, né, para esse exame, mas é um exame que é muito importante, principalmente agora. Mas eu sou novo, não tem negócio de novo não, meu filho. Novinho, mais velho, não tem isso. A doença quando chega, ela chega para qualquer pessoa, não tem idade, tá? Então se previna, se cuida da tua saúde, cuida da alimentação, vai fazer exercício físico, ó. Cuidar da saúde é primordial. Doutor Fernando, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa, viu? Volte mais vezes, deixa eu só me cumprimentar aqui. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo, mais uma vez. Eu vou pro intervalo bem rapidinho e eu volto já, sai daí não.